Fala pessoal, tudo bom? Bom, começamos mais um resumo semanal aí, tudo que movimentou os mercados, economia, política também, temos assuntos hoje também muito atrelados à política. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos começar primeiro com política, tá? Um dos primeiros cenários aí. Bom, a política no Brasil está conturbada. Essa semana tivemos, de fato, a demissão do Luiz Henrique Mandetta. Essa demissão já era meio que programada já para a semana passada, mas aí os militares interviram e não ocorreu. O Bolsonaro acabou voltando atrás e não ocorreu. Porém, no último domingo, o Mandetta acabou dando uma entrevista para o Fantástico que desagradou boa parte do governo e, consequentemente, perdeu aquele apoio dos militares, que era o que estava segurando ele. Então, na quinta-feira, o Mandetta acabou sendo exonerado do cargo e o Bolsonaro já anunciou um novo ministro. O novo ministro não é ligado à política, ao contrário do Mandetta, né? O Mandetta, para quem não sabe, ele foi deputado por um bom tempo e realmente era um dos cargos ainda políticos dentro do governo. Esse agora o Nelson Teich é assim que fala o nome dele. Ele é um médico, oncologista, é, estudou em Harvard também, ligado à economia e saúde, e ele que vai dar prosseguimento nas atitudes do Ministério da Saúde para conter a pandemia. Bom, nessa semana também, voltando para o cenário político ainda, tivemos mais um atrito entre Bolsonaro e o deputado Rodrigo Maia, um acusando o outro, né, aquela rixa. E nessa semana também passou no Congresso também o Plano Mansueto. Para quem não sabe, o Plano Mansueto, ele já estava em pauta desde o ano passado, mas resolveram jogar ele de novo aí para votação e acabou passando no Congresso. Porém, eles mudaram muitas coisas ali do plano, né? Assim, mexeram totalmente com o plano. Nessa aprovação que rolou, o que foi esse plano Mansueto que foi aprovado? O governo deve pagar todos os encargos que os governadores e os prefeitos deixarão de ganhar, que são as alíquotas do ICMS e do ISS. Ou seja, os municípios e os estados não estarão mais recebendo, ou quer dizer, a receita vai baixar desse ISS e do ICM, e o governo terá que pagar os estados e municípios para eles poderem estar pagando seus servidores e fazer continuar a máquina a girar. Só que não tem nenhuma contrapartida. Esse que é o grande problema. Na verdade, é assinar um cheque em branco para os estados e, e municípios, simplesmente sem nenhuma contrapartida. Já há estudos do Ministério da Economia de que o rombo seja próximo dos 170 bilhões de reais. O governo tem uma contraproposta, que seria um auxílio de 40 bilhões, divididos aí de acordo com cada estado, o tamanho de cada estado e tudo. Porém, agora o projeto está no Senado e cabe ao presidente do Senado, Alcolumbre, botar em votação e verificar se ele vai ser aprovado ou não. Caso ele seja aprovado, teremos um grande problema fiscal, certamente, e lógico, quem pagará a conta seremos nós. E com isso acabou gerando alguns atritos. O Alcolumbre tirou a pauta do Moro para a votação, que seria a principal pauta do Ministério da Justiça. Também tiraram da pauta também das próximas semanas o projeto Verde e Amarelo, que era um incentivo para empresários para contratar jovens entre 18 e 25 anos. Simplesmente tiraram da pauta. Provavelmente deve ter sido uma retaliação devido à demissão do Mandetta e também esses atritos políticos entre Bolsonaro e Maia. Vamos torcer para que dê tudo certo. Bom, agora indo para o cenário internacional. Cenário internacional, ontem tivemos alguns dados da China, os primeiros dados assim econômicos após a pandemia. Saiu o resultado do PIB do anual e trimestral e alguns dados da indústria também. Eu vou pegar aqui para dizer mais certo para vocês. Bom, no geral,
foi mais ou menos em linha com o que os economistas, os analistas estavam imaginando realmente, que ia dar uma depreciada na economia chinesa devido à quarentena. Mas, do mais, assim, tivemos uma queda até que razoável. Foi a primeira queda do PIB da China após 28 anos, se eu não me engano, de medição. Tá? O PIB da China estava uma projeção de queda de 6,5, caiu 6,8, e o PIB trimestral estava com uma projeção de 9,9 e com uma queda e acabou sendo uma queda de 9,8. Então foi mais ou menos o que estava mesmo de fato ali já estipulado. Porém, no final de março a economia da China começou a dar sinais de melhora, então acredito que o próximo trimestre aí provavelmente vai trazer alguns resultados um pouco melhores. Claro que se o surto também não voltar, porque já dizem já que em Wuhan já está tendo alguns casos, mas lá é uma economia meio difícil, você não consegue ter notícias muito confiáveis do que o governo está fazendo lá dentro, né? É um pouco complicado a situação lá. Bom, essa semana também tivemos boas notícias também nos Estados Unidos. O governo Trump começou a debater um plano de recomeçar a economia, né? O plano consistia através de 3 fases, que começa desde a abertura de bares, só que porém com algumas restrições, e a cada 14 dias eles vão medindo e vendo se de fato a curva, né, de contágio vem caindo ou subindo. Aí, de acordo se a curva estiver caindo, eles liberam para a próxima fase. Então, provavelmente deve seguir esse plano aí a partir da semana que vem, de abertura dos mercados, da economia, começar a abrir algumas lojas. E vamos aguardar aí para ver o que dá. E também essa semana também foi divulgado um estudo com uma nova droga também, para tentar amenizar os efeitos do coronavírus. Alguns pacientes foram testados e ele apresentou boas estimativas aí. Acho que do teste acho que foram 125 pacientes e somente 2 vieram a óbito e os demais se recuperaram em menos de uma semana. Mas ainda está sendo estudado, analisado, não tem nada claro. Bom, indo para a Europa já alguns países já começam a liberar a abertura de alguns comércios, no caso da Alemanha, Itália, Espanha. Portugal também já começa a pensar talvez uma reabertura. Portugal foi um dos países que mais soube controlar esse surto de coronavírus e tem feito realmente um bom trabalho. É esperar para ver se as coisas conseguem se mantêm lá na Europa para realmente de fato vir a abrir e, se Deus quiser, vida que segue. Bom, vamos lá, o que mais temos aqui? Tivemos também no pronunciamento do Trump, acho que na terça-feira também, terça ou quarta, dizendo que não iria mais dar dinheiro à OMS, pois ela não teria feito o seu trabalho, que seria investigar o que estava ocorrendo na China no começo do surto, lá no final de 2019, lá para meados de novembro, dezembro. Algumas fontes já divulgavam já que estava ocorrendo alguma coisa, até que rolou uma crise lá na OMS. O governo de Taiwan jogou uma bomba lá dizendo que tinha informado a OMS através de e-mails de que havia algo de errado na China, porém foi totalmente ignorado pela OMS e o presidente da OMS está com a corda, meio que na corda bamba lá, dizendo que não recebeu e que tal, mas provavelmente sim, eles foram avisados e não fizeram nada. Então esse é um grande problema que vai se desenrolar nas próximas semanas e com certeza vai gerar muito debate ainda. Do mais, a bolsa essa semana fechou em alta. Hoje, principalmente, tivemos uma alta porque os mercados lá fora também fecharam todos para cima, Europa, Ásia, Estados Unidos, já com uma perspectiva talvez de uma melhora aí, de uma recuperação aí para os próximos meses. Vamos aguardar, do mais é isso. Já passei todos os pontos aqui. Muito obrigado. Bom fim de semana de quarentena e até mais. Tchau, tchau.